e graças a Deus. Amém? Seguindo o que nós falamos na sexta-feira, quem estava aqui na sexta-feira sabe disso, nós vamos seguir abrangendo esse assunto que Deus fez o homem para dominar e não para ser dominado. Deus, Ele nos criou, nos formou para pisar e não ser pisado. Deus, Ele nos deu poder, autonomia, autoridade. Deus nos deu uma procuração do céu, no nome dEle, para que a gente então dominasse sobre tudo e não fôssemos dominados. Mas aí você, eu, nós já sabemos da história que Satanás caiu do céu. Satanás foi expulso do céu porque era um anjo de luz. E quando ele se rebela contra Deus, ele é expulso, ele é enviado para a terra. E ele começa então a colocar suas asinhas de fora para ele ter o controle da terra, para ele ter o controle do homem. Mas Deus não fez o homem para ser controlado pelo diabo. Deus não fez o homem para ser pisado pelo diabo. Deus não fez o homem para ser escravizado pelo diabo. E aí, nós estávamos falando ainda na sexta-feira sobre a criação de Deus, sobre a forma de Deus, Ele ter criado o homem, ou formado o homem, e como Deus cria a terra. E aí a gente consegue descobrir e entender que do primeiro versículo de Gênesis para o segundo versículo de Gênesis, há uma diferença de anos ou de milhões de anos que nós não conseguimos entender, que a ciência até explica, principalmente quando ela encontra os fósseis, ou ao ter encontrado os fósseis de dinossauro, de grandes feras que viveram nessa terra. E aí eles chegam com seus estudos e dizem assim: esses ossos aqui que nós encontramos foram de feras, de dinossauros que viveram alguns milhões de anos aqui na terra, que estiveram há alguns milhões de anos aqui na terra. Mas aí o homem, ele deve ter, desde a sua criação até agora, 2021, mais ou menos 6.000 anos. Se o homem tem mais ou menos 6.000 anos, e esses milhões de anos, há 200 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos, essas feras viveram aqui na terra. Então, vamos voltar um pouquinho à história. No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: na criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles existe. Versículo 1, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, no versículo 1 de Gênesis, Deus criou o céu e a terra. No versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É aí que eu quero levar você a um raciocínio. No hebraico, o dizer que a terra era sem forma e vazia diz que era um caos a terra. E onde você já viu Deus criar um caos? Como que Deus vai criar uma terra sem forma e vazia? Se no versículo 1 diz que Ele criou os céus, o céu e a terra.
Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, dizendo que a terra era sem forma e vazia, aconteceram aí coisas que nós só vamos entender mesmo quando estiver na eternidade com o Pai, e aí Ele vai revelar para a gente o que aconteceu. Mas tudo indica que entre o primeiro versículo de Gênesis e o segundo versículo, aconteceu o que chamamos do Big Bang, o que a ciência chama da explosão que houve, e que realmente os dinossauros, as bestas, feras, as gigantadas que viveram na Terra, elas foram destruídas com uma grande explosão que aconteceu, que existiu nessa época. Jesus fala lá em Lucas, e ele explica melhor o que foi essa explosão, quando ele disse: eu via Satanás caindo do céu, e aí como um relâmpago, e aí vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente, vos causará dano. E aí tudo indica, se você aprofundar nas Escrituras, tudo indica que existia o céu e existia a terra. Deus criou o céu e a terra, está no versículo 1 de Gênesis. Tudo indica que nessa terra, nesse jardim do Éden, primeiro jardim do Éden, não o que Deus fez, o Adão, o homem, mas no primeiro jardim que existia a terra e o céu, tudo indica que nessa terra, o Lúcifer, que era o anjo de luz, que era a estrela da manhã, o Lúcifer que andava, a Bíblia fala lá em Ezequiel, no brilho das pedras, do diamante, do jaspe, e a Bíblia dá, em Ezequiel, se eu não me engano, 28, dá o nome das pedras preciosas, que Lúcifer, ele andava sobre as pedras afogueadas. Tudo indica que nessa terra, Lúcifer, que era o querubim da guarda, ele era o maestro, ele era o tecladista de Deus, ele era o responsável pelos louvores a Deus, ele era o responsável pela adoração. Tudo indica que Lúcifer, ele andava, ele vivia nessa terra, mas no brilho das pedras. Era um jardim, vamos colocar mineral, era um jardim maravilhoso de pedras preciosas, de algo extraordinário. E por que eu posso dizer que tudo indica que a terra era uma espécie de plataforma, de ensaio dos anjos para adorar a Deus no céu, como se houvesse essa ponte, essa ligação direta dos anjos com o céu. Porque quando Satanás, quando Lúcifer, ele se deixa vencer pelo orgulho, quando Lúcifer, ele se deixa vencer pelo seu próprio ego, ele diz assim: subirei ao céu, serei como Deus, estabelecerei o meu trono acima das nuvens. Tudo indica que ele estava aqui na terra, no brilho dessas pedras, andando sobre essas pedras afogueadas, nesse jardim mineral, vamos colocar assim, de pedras maravilhosas, preciosas. E aí ele levanta os seus olhos e diz: subirei aos céus, serei como Deus. Quando ele fala isso em Isaías 45, depois você pode anotar para você confirmar na sua Bíblia, Isaías 45, 18. Lá em Isaías 45, 18, diz que a terra, Isaías, que foi o profeta que viveu 700 anos antes de Jesus, antes de Cristo, quando Isaías diz, em 45, 18, diz que a terra que Deus criou não era um caos. Por isso que eu quero que você entenda que a primeira terra, o planeta que Deus criou, terra, não era sem forma e vazia, não era um caos,
não era escuridão, não era abismo. Deus não criou caos, Deus não cria caos. Mas quando Satanás, Lúcifer, se enche de orgulho, e lá em Ezequiel 28, 13 em diante, ele diz: subirei, serei maior do que Deus, colocarei o meu trono acima de Deus. O que Deus faz nesse momento? Deus não levanta um dedo, Deus não se levanta do trono, porque Ele é Deus. Ele chama Miguel e dá uma ordem: expulsa Lúcifer. Ele não tem mais acesso ao céu, ele não tem mais acesso a gente. Acabou a festa dele, já que ele se deixou vencer pelo ego, pelo orgulho e etc. Ele não entra mais aqui. E aí entra essa batalha, essa guerra, que Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele foi expulso definitivamente. Há uma explosão nessa batalha espiritual, onde Lúcifer e a terça parte dos anjos que concordaram com Lúcifer, que certamente ensaiavam com ele aqui na terra, andavam com ele aqui na terra, cantavam, louvavam a Deus, são expulsos. Há uma explosão tal, que é bem provável que até a terra tenha se deslocado. Mas isso não vem ao caso. O que interessa é que nessa explosão, nessa de Jesus falar: eu via Satanás caindo do céu, então a terra, o jardim mineral de pedras maravilhosas, se torna um lugar sombrio, se torna um abismo, se torna um lugar inóspito, se torna um lugar sem vida, se torna um lugar horrível. E aí, do versículo 1 de Gênesis, Deus criou o céu e a terra. E aí, para o 2, que diz que era sem forma e vazia, passaram-se alguns milhões de anos, que nós não sabemos quanto tempo. Mas aí vamos imaginar Deus no céu agora, com os anjos, com uma terça parte que foi expulsa do céu, agora não está mais no céu, foi mandado para a terra, junto com Lúcifer. E a Bíblia diz que esse caos que se torna a terra sem forma e vazia, que agora está uma escuridão, que agora está um silêncio, provavelmente lá no céu, os outros anjos que ficaram, não tem mais o tecladista, não tem mais o responsável da orquestra, o maestro caiu, não tem mais o responsável da adoração. Alguns anos ou milhões estão se passando de ano, mas eu imagino Deus um certo dia se levantando e falando o seguinte: chama aí o pessoal aí, chama os anjos aí, que eu tenho um negocinho para resolver agora, que eu preciso resolver algo lá na terra. Mas resolver o quê? Vem comigo, vem que eu vou resolver algo que eu não vou deixar do jeito que está. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele pairava sobre essa terra sem forma e vazia, como se Deus, de vez em quando, desse uma passadinha aqui, onde ele mandou os anjos, onde ele expulsou os anjos do céu, como se ele desse uma passadinha, desse uma olhada, tudo escuro, tudo abismo, tudo sem forma, sem graça, vazio. E em um belo dia Deus, ele diz: eu vou continuar o meu trabalho, eu vou continuar criando, eu vou continuar produzindo, eu não vou parar nisso aqui não. Em outras palavras, eu vou colocar uma vírgula e vou continuar. E aí Deus chega aqui na terra e ele diz: haja luz, e houve luz. Deus começa a trazer vida àquilo que não tinha mais vida. Deus começa a dar forma àquilo que não tinha mais forma. E Deus vai falando e vai criando e vai trazendo à existência o que não existia mais. Só que Deus, para criar algo, para fazer algo, ele faz daquilo que já está feito, porque ele já tinha criado a terra, ele já tinha feito a matéria-prima. Aí ele dá ordem para o mar: mar, produzam os seus peixes. Deus não ficou fazendo um peixinho, Deus mandou o mar. Está escrito aí, criação, vamos lá, da vida vegetal, Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi.
Deus mandou a terra produzir erva, produzir semente, produzir árvores frutíferas. Terra produziu terra, terra produziu árvore, árvore produziu semente, semente produziu outras árvores. Criação da vida animal, aquele cachorrinho que você tem, por que ele não vai para o céu quando ele morrer? Por que ele não vai entrar no céu quando ele morrer? Mas logo o meu cachorrinho não vai entrar no céu, porque não foi Deus que soprou o Espírito dentro dele. Deus mandou a terra criar ele. Deus falou aí, ó, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. No versículo 20, no 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus mandou a terra produzir os seus animais. Deus mandou a terra produzir alma vivente. Então os animais é terra que virou terra. Por que o animal ele se alimenta da terra, se alimenta do capim, da erva? Porque ele é alma vivente. Acabou, morreu aqui, acabou. Ele volta ao pó, ele volta à terra. Ele não tem espírito para ir para o céu. Ele não tem espírito para ir para Deus, porque ele foi produzido pela terra. É alma vivente. Então os animais, as aves, os peixes, etc, está aqui. Tudo foi Deus mandando, falando com a água, falando com a terra, falando com aquilo que um dia ele já tinha criado, repito, que era a matéria-prima, que era a terra. E aí na criação do homem, no versículo 26 em diante, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele diz façamos, ele está falando no plural. É bem verdade que parece que está ele, o Pai, está o Filho, Jesus, está o Espírito Santo, está Deus reunido aqui, e ele diz assim: vamos fazer um negócio, vamos fazer um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vamos fazer do quê? Vamos fazer da terra, vamos fazer da matéria-prima que nós temos, que nós criamos. E aí diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o que Deus ele diz? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, no versículo 26 ele diz: façamos o homem, fazer. No 27 ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E de novo ele diz: e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, ele cria um boneco, ele faz um boneco de terra, e Deus sopra o que ele é, o que ele tem dentro desse boneco. Nós não temos espírito, nós somos o espírito. Aí que eu quero levar você a um raciocínio. Deus deu para a gente o que ele é. Deus soprou em nós, nas nossas narinas, o espírito dele. Por isso que o homem se alimenta de espírito. O homem tem que comer da terra para sustentar o que é físico, esse barro, a matéria-prima que Deus pegou da terra.
Mas o homem pode comer a melhor comida, ele pode ter a sua mesa farta, ele pode ter toda a comida desse mundo, ele pode ter dinheiro para comer o que ele quiser. Se ele não se alimentar de espírito, ele continua sendo vazio, oco, ele continua sendo triste, ele continua sendo infeliz, ele continua não tendo prazer. Por que que o homem, ele tem essa tendência de ir para o vício, por exemplo? O vício é um refúgio, é um escape para tentar preencher o que está oco. O vício é um escape, é um refúgio para tentar encher aquilo que está vazio dentro dele, que ele só consegue preencher, ele só consegue ser forte ou se alimentar e mudar isso quando ele busca no Espírito, quando ele se renova em Deus. Por isso nós temos a necessidade, nós temos a vontade e o desejo, e precisamos do Espírito de Deus. Enquanto o homem não encontra Deus, enquanto o homem não se converte a Deus, enquanto o homem não nasce de Deus, ou não busca, ou não se alimenta do Espírito de Deus, ele vai para o vício, ele vai para a prostituição, ele vai para cá, vai para lá, ele tenta de alguma maneira se preencher, mas ele não consegue, e só vai conseguir quando ele se volta para Deus. Mas o mais engraçado de tudo é que Deus é tão maravilhoso, que Ele cria o homem, e Ele diz, dominai. Ele não disse, eu vou te ajudar a dominar. Aí você vai entender por que Deus não pôde, por exemplo, interferir quando o diabo manifesta na serpente para enganar Eva. E por que o diabo manifesta na serpente para enganar Eva? Porque o diabo entende que aqui nessa terra não é mais uma terra espiritual e sim física. E o diabo entende que ele precisa de um corpo para ele poder agir, para ele poder atuar, para ele poder enganar, para ele poder esmagar alguém ou destruir alguém. E Deus não pode interferir, porque senão Deus estaria indo contra a autorização que Ele deu ao homem. Porque Ele não disse, eu vou te ajudar a dominar. Ele disse, você vai dominar. É você que vai pisar e não ser pisado. Você, Adão, vai dar nome às aves, vai dar nome aos animais. Os grandes teólogos de antigamente diziam que Adão podia até voar com os pássaros ao ponto de chegar no pico das colinas e falar, você vai ser águia, seu nome vai ser águia. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas também não duvido. Mas Deus criou Adão e deu a ele a incumbência para dar o nome a todos os animais. Os nomes que nós temos hoje dos animais, das árvores, etc., foi Adão que deu. Porque Deus deu domínio para ele, para isso. Mas aí quando manifesta Satanás na serpente, engana o homem, aí você já conhece a história lá no jardim do Éden, que aí Deus cria o homem no jardim do Éden, aqui na terra, que pelos estudos dizem, pelo que diz a Bíblia em Gênesis, pelos rios que Deus fala, onde era o jardim, onde Deus colocou o homem, etc., fica em meados do Iraque, onde era o jardim do Éden, há 6.000 anos atrás. E aí Deus vê aquela confusão toda, Adão se escondendo porque errou, pecou. E aí Deus fala, eu tenho que consertar isso. E aí você já conhece, Deus chega e diz para a mulher, você vai sentir dores de parto. O homem vai ter que comer, vai ter que suar para poder comer o seu pão. O homem vai ter que trabalhar. Você, serpente, vai se rastejar a vida inteira, porque a serpente voava, né? Eram serpentes lindas, maravilhosas. A partir de hoje você não vai mais ter isso, você vai se rastejar para comer terra. Você vai comer terra para você largar a mão de ser besta, e etc, etc. E Deus dá uma profecia, como se Deus chegasse para Satanás e falasse, Satanás, você é engraçadinho, né? Eu te expulsei para cá, e agora você vem tentar atrapalhar a minha criação. Você vem tentar impedir a minha criação, mas não tem problema não. Eu não tenho legalidade porque Deus é espírito, e em outras palavras, eu não tenho um corpo aqui porque eu dei o domínio para o homem, mas não tem problema não. Eu vou mandar meu filho em corpo, então, para resolver esse problema lá na frente. Você pode ter certeza que os teus dias, Satanás, estão contados. Por que o diabo quis matar tanto Jesus?
Porque quando Jesus nasce, o diabo se levanta de tal maneira, porque o diabo sabia que a profecia ia se cumprir. O diabo sabia que se Deus vem na terra, em corpo físico, mas Deus mesmo, pessoalmente, dentro de um corpo, Satanás estava perdido. Por que Satanás se preocupa tanto com a gente? Por que o diabo se levanta tanto com a gente? Contra a gente? Porque Satanás está ilegal na terra. E nós estamos legalizados por Deus. Nós temos autoridade sobre o diabo. Por que o diabo nos ouve? A gente diz de joelho, ele fica de joelho. De pé, anda para lá de joelho. Ele anda. Ele fica maluco, porque nós estamos legalizados por Deus. Nós temos o sopro de Deus. Tanto que o homem, quando morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. A alma que nós temos que lutar para ser salva, para entrar no reino de Deus, para estar com Ele por toda a eternidade, que é a nossa identidade, que somos nós. É isso que eu quero que você entenda. O diabo quer trabalhar tanto para nos impedir de estar com Ele por toda a eternidade, porque o diabo sabe o que é a eternidade, o diabo sabe o que é o reino de Deus. O diabo foi proibido, quando ele foi expulso do céu, Deus tirou de dentro dele o louvor, tirou de dentro dele a sua maestria, tirou de dentro dele aquele dom que ele tinha de louvar, de adorar. Por isso você já me viu quando pega um demônio e fala assim para você: canta aí, seu nome é Jesus. Você vê o diabo assim, gritando, injuriado, porque ele nunca mais pôde adorar, ele nunca mais pôde louvar, ele que era o ministro do louvor. Você vê que em algumas guerras na Bíblia, Deus falou para o povo dele: vai cantando que eu dou a vitória. E o povo foi cantando e Deus deu a vitória. Porque o louvor que agrada a Deus, que é a fé prática, que é a fé viva, que é a fé colocada na sua palavra, nos faz entrar no Santo dos Santos, nos faz nos aproximar de Deus. Mas o que o homem, o que nós temos que entender? Eu tenho poder, autoridade para dominar. Você tem poder e autoridade para dominar. E o diabo trabalha para você imaginar ou pensar que você não tem poder, que você não tem autoridade. O diabo trabalha com os problemas de tal maneira para você se vitimizar, para você se curvar para ele, para você se rastejar para ele. E quando você não assume essa autoridade, porque não assumiu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, quando você não é o corpo, você não dá o corpo, você não dá o teu ser para Jesus morar, para Deus habitar, para Deus entrar, o diabo quer que a sua vida fique sem forma e vazia. O diabo trabalha tanto para você não ter o Espírito de Deus, para você não ser cheio de Deus, porque ele quer que a sua vida fique sem forma e vazia, como ele é. O diabo trabalha pesado para você não achar na sua gaveta, lá em casa, na sua casa, para você não encontrar o documento que Deus te deu de autorização, o documento que Deus ele fez e assinou, dando a procuração do céu, que você vai dominar, que você vai pisar, que você vai esmagar o mal e não ser esmagado por ele. Aí eu repito o que Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu, e aí vos dei poder e autoridade para pisar na serpente, no escorpião e sobre todo o poder do diabo, e nada vos causará dano. Então preste atenção, não é automático não. Eu levantei hoje de manhã, eu fui lá no banheiro, eu levantei a mão, falei: Satanás, seja esmagado, seja destruído. Diabo, sai da vida das pessoas, larga as pessoas. Principado, potestade, seja amarrado, esmagado, destruído. Em o nome de Jesus, sai dessa cidade. Eu uso autoridade. Você tem um reino. Deus te deu uma terra para você dominar, que é a sua casa, que é a sua família. Deus te deu um pequeno reino para você dominar, e não é para você ser dominado, não é para Satanás, não é para o diabo agir na sua casa, na sua família. Lá quem domina é você, quem manda é você.
Repito, não é para você ficar chorando, esperando Deus fazer o que você tem que fazer, porque Ele já te deu a procuração. É você que tem que esfregar na cara do diabo e falar: sai do meu marido, sai do meu filho. É você que tem que falar: Satanás, sai da minha empresa, sai da minha loja, sai dessa conta bancária. É você que tem que dar ordem para ele sair. Faz uma experiência essa semana, todo dia de manhã e à noite, mas ora e ordena que ele saia. Ordena, diga: diabo, eu estou mandando você sair, eu estou dando ordem para você sair, eu não te aceito, você não tem espaço aqui, eu tenho autonomia, autoridade para te esmagar, eu tenho poder para te esmagar, e eu estou te esmagando no nome do meu Deus, no nome do meu Senhor Jesus. Você não tem mais espaço aqui. Meu Deus, Deus soprou nas nossas narinas, Deus nos fez para sermos a semelhança dEle, para refletirmos Ele nessa terra, para sermos testemunhas dEle nessa terra. Aí não tem macumba, não tem inveja, não tem feitiço, não tem maldição que possa perdurar, permanecer, prevalecer na vida de quem assume essa autoridade. Aí está a importância de você se alimentar do Espírito. Aí está a importância de você se alimentar da palavra. Aí está a importância de você ter sede de vir à igreja. Você vê que tem pessoas que infelizmente ela não está conseguindo dominar, porque ela não deixa o corpo dela ser cheio de Deus. Ela não tem tempo para vir domingo na igreja. Ela não tem tempo para vir, para jejuar durante a semana. Ela não tem tempo para orar. Ela não tem tempo para ler a Bíblia. Ela não tem tempo para aquilo que vai fazê-la forte. E aí o diabo vai tomando o seu tempo, o diabo vai criando uma situação aqui, outra ali, acolá, para você, sem perceber, e se distanciando, e se afastando daquilo que alimenta, daquilo que fortalece, daquilo que te acende. O diabo vai trabalhando para você ser fraco espiritualmente. É nessa que a pessoa, sem perceber, suponhamos que o altar seja o reino de Deus, suponhamos que o altar seja o reino dos céus. O altar representa a presença de Deus, a palavra de Deus, o que alimenta, o que fortalece, o que nos imuniza. O altar representa o que nos blinda. E aí, porque eu não estou me alimentando, porque eu estou sendo ocupado pelos meus afazeres, porque eu quero muito dinheiro, e aí eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo mais para vir à igreja, eu já estou em 2, 3 empregos, eu sem perceber, eu estou saindo dessa blindagem, dessa proteção, sem perceber, eu estou me afastando do que é santo, eu estou me afastando daquilo que me sustenta, que me alimenta, sem perceber, eu estou me afastando daquilo que vai levar-me a um novo nível com Deus, a uma nova etapa com Deus. E aqui embaixo, eu sou uma presa fácil para o diabo. Sem a presença de Deus, sem me alimentar do poder de Deus, sem ter o Espírito dele aqui dentro, transbordando, aqui embaixo é mais fácil. É mais fácil a pessoa que está agora só com o corpo vivente, só com a alma vivente aqui, é mais fácil a serpente encostar, é mais fácil a serpente chegar e falar assim: ó, não é bem assim. É mais fácil o diabo te enganar quando você está fraco. Aí você vai ouvir tudo que os outros estão falando e você despreza o que diz a Bíblia. Aí você vai dar ouvido à fofoca, você vai dar ouvido à incredulidade, você vai querer saber da vida dos outros, quando você tinha que pegar o pouquinho de tempo que você tem e investir no espiritual, investir naquilo que vai te dar condições de dominar nessa terra, de ser testemunha de Jesus nessa terra. Então, dê o seu corpo para Jesus morar. Fala para Ele: meu Deus, eu quero ser cheio do Senhor. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar, não. Eu não quero te conhecer só porque me falaram, não. O que Jó falou para Deus depois de tudo que ele passou e enfrentou? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
toda a experiência que ele passou, todo o fogo que ele passou, toda a tribulação, toda a tempestade, perda, mas ele não desistiu, ele não duvidou, ele não desanimou, ele não culpou Deus pelas suas perdas, ele não duvidou da palavra de Deus, e lá na frente ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem gente que só conhece Deus de ouvir, e os olhos nunca viram. Sabe por quê? Que nunca viram? Porque na primeira tempestade, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, no primeiro deserto, ela culpa a Deus, ela ouve a serpente. Na primeira situação adversa, ela ouve a voz do diabo, dizendo: Deus não existe, Deus não está te ouvindo, Deus não está te respondendo. O que está adiantando você ir à igreja? O que está adiantando você estar lá todo domingo de manhã? Ao invés dela rebater tudo isso e crer no que está escrito, crer na palavra, ela não consegue. Mas não consegue porque está fraca, ela não consegue porque está fria, ela não consegue porque espiritualmente ela não se acende, espiritualmente ela não busca, espiritualmente ela não se alimenta de Deus. E quando você faz isso, se entrega, o Espírito Santo vem. Você deve, tem que buscar o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo. E a gente sabe que a pessoa cheia do Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, o que caracteriza que ela tem o Espírito Santo são os frutos. Os frutos mostram. Mas também sabemos que o falar em línguas estranhas é o selo de Deus lá dentro. E aí a pessoa diz assim: mas eu vou falar em línguas estranhas, eu não entendo o que eu estou falando. É verdade, eu falo em línguas estranhas, eu não entendo. Mas tem coisas, preste atenção, que eu vou falar aqui com o Luizinho, eu desligo o microfone para você não ouvir, e eu vou falar baixinho para ele. Você não entendeu o que eu falei com ele, porque eu tinha que falar em particular, eu tinha que falar no ouvido dele. Era só eu e ele, eu tinha que falar: Luizinho, canta aquela música tal. E o falar em línguas sou eu cochichando no ouvido do meu pai. Sou eu falando só com Deus, só eu e ele. O diabo não entende. Quando eu falo oricanda la balaciricanta la massalamassa, la me canta la salaia. Quando o diabo pega o dicionário e está tentando ler, reconhecer a primeira palavrinha, eu já estou lá no final da frase: só eu e o meu pai entendemos. Então falar em línguas estranhas é para isso. Tem horas, tem momentos na hora da busca que você vai falar em línguas estranhas, porque é só você e o pai. Você está cochichando no ouvido dele, você está falando com ele. Deus vai te encher da presença dele para você ser testemunha lá na sua casa. Deus vai te encher do Espírito dele para você dominar primeiro na sua casa, no seu trabalho, para você dominar no seu dia a dia, para quem olhar para você ter sede desse Deus, para quem falar com você querer ter essa paz que você transmite ou vai transmitir, essa luz que você transmite ou vai transmitir, porque é a luz de Deus, é a presença de Deus. Ele fez o homem para dominar. Assuma isso, pelo amor de Deus. Busque a Deus, faça mais para Ele. Você sabe que onde tem bagunça, onde tem algo sem forma e vazio, tem o diabo imperando. Tem gente que no fundo da casa dela é uma bagulheira, é uma tranqueira no fundo da casa dela. Ela vê um parafuso na rua, ela joga lá, um pedaço de pau na rua, ela joga lá. Tem um demônio que chama Exu tranqueira. Onde tem sujeira, tem demônio. Onde tem o Espírito de Deus, tem limpeza. Você vê que a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não gosta de nada sujo. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não gosta de nada fora do lugar. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não gosta de nada velho, caindo aos pedaços. É como se você chegasse hoje na sua casa e olhasse: pô, essa bagulheira, essa tranqueira que não serve para nada, eu vou arrancar isso daqui, vou jogar fora. Satanás, você vai sair daqui, seu miserável.
está tudo, sofá rasgado, cama escorada com tijolo, uma vida do inferno. Então eu durmo no chão, mas esse Satanás sai daqui hoje. E o meu Deus que me fez para dominar, me dá sabedoria, me dá inspiração. Ele coloca na minha cabeça coragem, ousadia. Nem que eu vou vender água na rua, nem que eu vou vender água no semáforo, no sinal. Mas eu vou fazer meu dinheiro, eu vou começar alguma coisa com Deus. Daqui a pouco você está dominando. Daqui a pouco você tem o melhor. De repente você não vai ter tudo o que você quer agora, mas você vai ter o que você precisa. De repente Deus não vai te dar tudo o que você quer agora, mas vai dar o que você precisa. Porque se Ele der tudo o que você quer agora, sem mudar você, sem converter, sem transformar você, você vai se perder. Então Ele vai dar o que você precisa e vai trabalhando dentro, vai mudando a sua cabeça, vai mudando os seus pensamentos. Era nervoso, não é mais. Era uma pessoa agressiva, não é mais. Era uma pessoa possessiva, não é mais. Era materialista, não é mais. Deus vai trabalhando, vai mudando, vai transformando você num outro homem, vai mudando você numa outra mulher. Porque é assim que Deus trabalha. Deus vai mudando, vai operando. Não é que Ele não quer fazer, Ele continua fazendo. Eu sempre fui de pouco sentimento. Eu sempre fui aquele sujeito, sim, sim, não, não, não choro por nada. Aí esses dias minha cachorrinha ficou doente, a Valentina. Ficou internada. Você acredita que eu chorei? Eu falei para Ana Cláudia, acho que eu estou virando gay. Não falei? Não falei, eu falei, Ana Cláudia, acho que eu estou ficando gay. Porque não é possível, eu estou chorando pela Valentina que está internada. Eu não chorava nem pela mamãe. Eu fiquei até preocupado. Não falei para você isso aí? Pergunta para ela se eu não falei. Eu chorando, eu falei assim, Ana Cláudia, eu acho que eu estou ficando gay. Que eu estou chorando pela Valentina, coitadinha. Mas Deus vai fazendo. Não sei se é porque a gente vai ficando velho, vai ficando sentimental, né? Deve ser isso também. Mas deixa para lá. Deus, eu não tenho nada contra os gays, não. Eu fiquei preocupado comigo. Pelo amor de Deus, hein? Tem nada contra, não sou homofóbico, nem nada disso. Eu amo os homossexuais. Eu posso não concordar com o que eles fazem, mas eu amo e quero que sejam salvos. Pode ter certeza disso. Mas fiquei preocupado comigo. Mas eu quero que você entenda que hoje, agora, nesse momento, se você assumir e entender que Deus te fez, te criou para dominar, você vai sair daqui com uma R15, com um fuzil, para dar na testa do Satanás. Você vai sair daqui com poder para destruir o diabo. E não tem Satanás, não tem diabo que possa dominar, mandar na vida de um filho de Deus que assume a sua autoridade. Na vida daquele que assume a sua fé. Aí eu pergunto, você que Deus te fez para dominar, que Deus te escolheu para dominar, você que assume isso, que tem a procuração para dominar, preciso eu lembrar que o que te dá poder, legalidade sobre o diabo, é você ser dizimista, é você devolver os primeiros 10% do que chega nas suas mãos. Será que é preciso lembrar você que você tem que ser fiel a Deus? Não, não precisa, porque isso já está inserido, já está dentro do cristão, é o beabá. Pessoal, não tem nenhum louvor, não tem nada de extraordinário a gente chegar e falar assim, olha pessoal, mais uma pessoa se tornou dizimista do reino de Deus. Isso não tem nada de louvor, não tem nada de extraordinário. Isso aí é o beabá, isso aí é o básico do cristão.
Eu me voltei para Deus, eu decidi me entregar. Primeira coisa é ser fiel no dízimo. Ele diz lá: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. É o primeiro passo. Mas tem muito cristão dominado pelo diabo, porque no básico do básico, que é ser fiel no dízimo, ele não consegue. Ele não devolve, porque ele é materialista, ele não é espiritual, ele é material. E o homem é espírito e não é matéria. O homem foi feito espírito, Deus soprou o espírito, mas o homem está se deixando vencer pelo material. Primeiro passo é ser dizimista. Passando fome ou não, eu sou fiel. Está aqui. Quanto que é o dízimo de nada? Nada, mas eu sou dizimista. Quanto que é o dízimo de nada? Nada, mas eu sou fiel, porque eu ando com Deus. Eu tenho a procuração de Deus para dominar. Eu sou fiel a Ele, não é o diabo. Eu obedeço a Ele, não o diabo. Então, o que chegar nas suas mãos essa semana, e vai chegar, porque você dominando, você pode ter certeza que até o que é para dar errado vai dar certo. Você dominando, você vai mandar a porta vai abrir. Você vai mandar o céu abrir, o céu vai abrir. Você vai separar os primeiros 10% do que chegar nas suas mãos. Você vai colocar nesse saquetel, vai apresentar a Deus: meu Deus, está aqui a minha fidelidade. No domingo você vai trazer o seu dízimo, vai tirar do saquetel, entrega. Mas sendo você fiel, Deus, Ele vai fazer com que aquilo que você está chegando nas tuas mãos, ou aquilo que você está devolvendo como dízimo, Deus vai fazer voltar multiplicado. Deus vai te dar o melhor dessa terra, porque Ele disse: sujeitai a terra. Ele disse: você pode dominar, você pode ter, você pode determinar. Deus mandou dominar. Assim como Ele domina no céu, Ele falou: domina aqui na terra. Assim como Ele domina no céu, Ele disse para o homem: domina também. Domina também. Até para dar uma esmagadinha em Lúcifer, Ele disse: está vendo, Lúcifer? Você deu uma de engraçadinho. Eu criei o homem à minha imagem. Eu dei domínio para ele, eu dei poder para ele. Você achava que era só você? Eu dei domínio, eu dei poder para o homem. E Deus está dizendo: você vai dominar. Você vai falar, assim como Deus falou: terra, produza. Árvore, produza. Mar, produza. Você vê que o homem, cheio do poder de Deus, falou para o sol: para! O sol parou. Estendeu um cajado, o mar abriu. O homem dominando. O outro, o machado caiu no rio, e ele estendeu a mão, o machado flutuou, como se a molécula do ferro mudasse e virou isopor. Deus nos deu poder, é que a gente não usa. E o diabo tem medo disso, de você descobrir a força que tem. Satanás tem medo de você descobrir a força que você tem. Quando você assume e se enche de Deus, já era. Hoje Deus vai dar a você o Espírito dele. Se você já tem o Espírito Santo, Ele vai te renovar. Você vai sair daqui, presta atenção, cheio do poder dele. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas? Levanta a mão. Quem fala? Levanta a mão. Você fala e fala pouco, porque você sempre fala pouco na hora das suas orações particulares. Se você estiver falando mais nas suas orações particulares, Deus vai te dar mais, vai falar com você mais, você vai cochichar mais com Deus em particular. E se você ainda não fala, você vai falar. Você vai ter o Espírito dele, porque Ele já soprou. Você vai ter a presença dele. Você vai ter o poder dele. Pessoal, preste atenção. Deus, meu Deus, Deus está aqui. Deus te escolheu, Deus nos fez, nos formou, nos criou. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando. Deus, Ele é tão maravilhoso, é tão extraordinário, que Ele não olha o teu erro, o teu pecado. Ele olha para você. Se você abandona o pecado, abandona o erro, Ele esquece. Ele não olha o pecado, Ele não olha a tua falha, Ele olha você. Você quer mais do que Paulo? Paulo, ele era formado na escola de Gamaliel. Ele era doutor da lei, tinha dupla cidadania, era judeu rico e ele era doutor da lei, significa que ele era advogado.
Ele não era sacerdote e nem podia ser, porque ele não era da tribo de Levi, mas ele era doutor da lei, advogado, judeu, rico e cidadão romano. E ele era um sujeito que a gente chama de fariseu. Fariseu era aquele que queria ser escolhido por Deus, queria ser nazireu, escolhido do ventre materno, e não foi. Mas a Bíblia diz que se você não foi nazireu, Deus não apareceu para tua mãe e não disse que te escolheu. Você pode ser nazireu se você se render, se entregar. Por que os judeus têm aquela trancinha aqui do lado? Aquela trancinha aqui do lado. Porque o nazireu não corta o cabelo. E o cabelo, como era Sansão, você lembra que não podia cortar o cabelo? Porque ele era nazireu. E por que Paulo não podia ser nazireu? Porque ele era calvo de nascimento. Ele tinha mais ou menos 1,5 m. Ele era feio. Há quem diga que ele era caolho e manco e calvo de nascimento. E ele não podia ser nazireu. E ele era fariseu. E então ele, aí está a explicação porque que ele não casou, né? Mas aí ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Paulo matou muito cristão, você não tem ideia. Porque além dele ser doutor da lei e cidadão romano, ele recebeu uma autorização do Império Romano para perseguir e matar os cristãos. E depois que Jesus ressuscita, Paulo segue matando os cristãos, se levantando contra a igreja do Senhor Jesus. Você vê que Pedro, cheio do Espírito Santo, primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. A igreja de Jesus, só com Pedro pregando, já tinha 8.000 membros. Aí Pedro prega e diz que Jesus vai voltar, porque outro dia ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele vai voltar, vende tudo que vocês têm, vende propriedade, coloca aos pés dos apóstolos. E 8.000 pessoas vendendo tudo e dando como oferta. E a igreja tendo condições de expandir, de pregar em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Paulo recebe uma escolta de 3 soldados romanos, para continuar matando, e vai ele em Damasco, na estrada de Damasco, e diante daquela situação, Pedro estava com medo de Paulo, todo mundo já estava com medo de Paulo, a fama de Paulo se espalhava, onde ele ia matava, os cristãos estavam se escondendo. Ao invés de Pedro, de Tiago assumir, ao invés dos discípulos encarar, chamar os 8.000 membros, vamos dar um pau em Paulo, vamos acabar com ele, já que ele está engraçadinho. Todo mundo se escondia. Aí o que Deus teve que fazer? O que Deus teve que fazer? Eu imagino Jesus falando com Deus, pai, o negócio é o seguinte, eu não interferi na criação, depois o Senhor me mandou lá, o Senhor também fez a tua obra, aí a gente mandou o Espírito Santo, não foi? Que eu disse que vinha para cá, o Espírito Santo ia ficar lá. Pois é, mas o Espírito Santo, o Senhor sabe que Ele é consolador, Ele é da paz. E a situação lá não está muito boa não, porque Paulo que era Saulo, está matando os cristãos, está matando os meus filhos, os meus discípulos lá não estão tomando posição. Deixa eu dar uma chegadinha lá, deixa eu dar só um pulinho lá e volto. Aí de repente Paulo está lá no cavalo, tranquilo, os soldados falando, se arrebenta, hein, Paulo? Todo mundo tem medo. Aí uma luz, pá, explode na frente dele. Cai do cavalo, fica cego. Cego, os soldados somem. Eu até penso que Jesus ia matar ele, para deixar de ser besta. Mas a Bíblia diz que quando isso acontece, ao invés de Paulo correr como os outros correram, Paulo conhecia a lei, conhecia a Bíblia, Paulo caiu de joelhos. Tem misericórdia, Senhor. Paulo falou, entendeu que aquela luz não era normal. E um homem, quando ajoelha, ele quebra o coração de Deus. Um homem, quando ajoelha com sinceridade, ele quebranta o Pai. Tem misericórdia, Senhor. E aí Jesus, acho que olhou. Tá bom.
Paulo, depois eu acerto as contas com você. Lá na frente você vai naufragar, o barco vai afundar, você vai ser apedrejado, você vai enfrentar uma lutinha para você deixar de ser besta. Mas agora, vai à rua chamada à direita. Vai na casa lá do curtidor. Tem essa casa lá em Israel até hoje. Fica lá na casa dele. Aí Deus fala com o profeta Ananias e diz assim: vai lá no curtidor, na rua chamada à direita, e você vai ungir um homem lá para mim. Eu vou levantar um homem lá como apóstolo, como nazireu, um escolhido meu para ganhar almas. Ananias, eu imagino ele pegando chifre de azeite, eu imagino ele se preparando, pegando a pastinha dele. Tá bom, senhor, pois não. Como que é o nome do rapaz que eu tenho que consagrar? E Deus fala, Saulo de Tarso. Aí acho que ele bota o chifre de novo. Ele, como é que é, senhor? O senhor tem certeza que é Saulo? Ele está matando todo mundo. Ele não presta. Imagina Deus falando, ô Ananias, ele não presta para você, Ananias. Mas para mim ele presta. Eu pego o último e faço ele ser o primeiro. Eu pego o lixo e faço ele se tornar o luxo. Eu pego o que ninguém acredita e faço ele ser acreditado. Vai lá. Não, então tá, você tem certeza, né? Tem. Aí ele vai lá e unge Paulo. E Paulo começa a pregar ali, na praça do curtidor. Começa a espalhar a notícia. E a Bíblia diz que Pedro vem de longe, fica olhando de longe, para ver o que está acontecendo, se é verdade o que estão falando. E Pedro fica de boca aberta e diz, meu Deus, ele tem o que nós temos. Ele fala como nós. Parece que ele andou com Jesus como nós andamos. Parece que ele recebeu o Espírito de Jesus como nós recebemos. E Paulo se torna um dos grandes ganhadores de almas. Escreveu as cartas, a maioria dos livros do Novo Testamento, tudo Paulo. Era Saulo que teve que cair do cavalo para ter uma experiência com Deus. Mas Deus não perdoou, Deus não usou. Deus te perdoa, te lava, te purifica quando você cai de joelhos e te enche da presença dEle, para você falar dEle. Te enche do poder dEle. Você que não tem o saquetel e deseja para ser fiel, levanta sua mão, os obreiros, pastores vão te dar. Além do seu dízimo, nesse domingo que vem vai ser que dia? Dia 17? Hoje é 10. Então 17, não é isso? Além do seu dízimo, você vai preparar uma oferta. Uma oferta que expresse a sua gratidão por Deus ter te escolhido, por Deus não ter desistido de você, como não desistiu de Saulo, que se tornou Paulo, mudou o nome para Paulo. Deus não olhou os nossos erros, porque se Ele olhasse os nossos erros, nós não estaríamos aqui. Se Ele olhasse as nossas falhas, os nossos pecados, nós já tínhamos morrido há muito tempo. Prepara, além do seu dízimo, uma oferta. Um pode trazer 1000, outro pode trazer 100, outro pode trazer 50, outro pode trazer 20, mas traz o melhor. O que Deus te tocar para dar, pode dar. Você vai ser coluna na obra dEle, você vai ajudar a obra dEle crescer, a casa dEle crescer. Você vai fazer para Ele. Você não está fazendo para ninguém não, você está fazendo para Deus. E a recompensa vem de Deus. Se você crê e tem fé para isso, o obreiro leva o envelope para você. E durante a semana você vai usando a autoridade, o domínio, e o que Deus te tocar para você colocar de oferta, você traz. Dízimo é dízimo, oferta é o que Deus vai te tocar. Levanta a mão quem deseja, o obreiro vai te dar.
Você vai ter condições. E agora na Santa Ceia você vai ser cheio de Deus. Cheio do domínio, do poder de Deus. Nessa hora agora, você vai se curvar espiritualmente falando. Você vai estar se dobrando para Deus. Ó Deus, me perdoa. Meu Deus, me lava. Meu Deus, eu abandono o pecado. Eu abandono a incredulidade. Eu abandono os meus achismos para fazer a tua vontade. Deus fez o homem, soprou. Ele está soprando em você. Ele está soprando em você. Amém?